Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 27ª rodada que será ela toda disputada neste meio de semana. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Teve mudança no G4 e também na zona de rebaixamento. Mas vamos começar falando então dos jogos da 27ª rodada, que começa nesta terça-feira, dia 17 de setembro, com 3 partidas. Às 19 horas, o líder Novo Horizontino abrirá a rodada recebendo o Brusque. A partida vai acontecer lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Às 21h30, o Guarani vai receber a equipe do Mirassol lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No mesmo horário, o Avaí encara o Ituano, duelo que acontece lá na Ressacada, em Florianópolis. Na quarta-feira, a rodada segue com o Sport recebendo o Goiás, partida que acontece às 19 horas na Arena Pernambuco. Já às 19h30, será a vez do Vila Nova jogar contra a Chapecoense lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular Oba. Às 21h30, será a vez do Amazonas encarar a equipe do Operário. A partida vai acontecer lá na Arena da Amazônia. E às 21h30, nós teremos aí o duelo entre América Mineiro e Paysandu, duelo que acontece no estádio Independência, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Coritiba vai jogar contra o Ceará. As duas equipes que inclusive tropeçaram no último domingo vão tentar aí a sua recuperação jogando no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Na quinta-feira, 2 jogos encerram a rodada. Às 19h30, o CRB encara a Ponte Preta em briga direta contra o rebaixamento. Essa partida vai acontecer lá no estádio Repelé, em Maceió. E um pouco mais tarde, às 21h30, será a vez do Botafogo de Ribeirão Preto receber o Santos lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E agora eu trago para vocês então os resultados da 26ª rodada. 26ª rodada que começou na última sexta-feira, dia 13 de setembro, e que teve aí a vitória do Novo Horizontino por 2-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda na sexta-feira, o Goiás bateu o Avaí pelo placar de 2-1 lá na Serrinha, enquanto que o Ituano foi até Campinas e bateu a Ponte Preta pelo placar de 4-1, partida que aconteceu lá no estádio Moisés Lucaré. No sábado, o Brusque venceu, o Brusque aí estreando o técnico Marcelo Cabo, venceu o Vila Nova pelo placar de 3-1, resultado aí que custou aos goianos um lugar no G4. Já na Curuzu, o Paysandu, que também estava estreando o técnico, Márcio Fernandes reassumindo o papão, venceu o Guarani de virada pelo placar de 2-1. Já Mirassol e Amazonas não saindo do 0-0, partida que aconteceu lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. E aí no domingo, a rodada foi encerrada com o Santos vencendo o América Mineiro pelo placar de 2-1, partida que aconteceu na Vila Belmiro. O Operário venceu de virada o Coritiba por 2-1 lá no Germano Krieger, e a Chapecoense, também de virada, derrotou o Ceará por 2-1 lá na Arena Condá. E por fim, o Sport bateu o CRB pelo placar de 2-0. Com esses resultados, a classificação da Série B está assim: o Novo Horizontino segue na liderança com 47 pontos, seguido do Santos, que é o segundo colocado, com 46. O Mirassol, apesar aí de ter vencido apenas um jogo nas últimas 5 rodadas, ainda segue em terceiro lugar com 43 pontos. E fechando o G4, a novidade: o Sport agora é o quarto colocado com 42 pontos. O Vila Nova caiu para a quinta colocação, também 42 pontos, mas saldo de gols inferior ao do Leão, inclusive o Sport ainda tem um jogo a menos. A sexta colocação é do Ceará, soma 39 pontos. Já o América soma 38 pontos, é o sétimo colocado. O Avaí aparece na oitava colocação com 37 pontos. O Goiás subiu para a nona colocação com 36. E o Operário também aí ganhou 2 posições, é o décimo colocado, também com 36 pontos, mas tem saldo de gols inferior ao do Goiás. Detalhe que Goiás e Operário também aí tem um jogo a menos. A 11ª colocação é do Amazonas, tem 36 pontos e também um jogo a menos. O Coritiba acabou caindo para a 12ª colocação com 34 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 13º colocado com 30 pontos e um jogo a menos. O Paysandu aparece na 14ª colocação com 30 pontos. A Ponte Preta é a 15ª colocada com 29 pontos. Ponte Preta ainda não venceu no segundo turno. E o Ituano, que finalmente saiu da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 28 pontos. A 17ª colocação é da Chapecoense, que também soma 28 pontos, mas tem 2 vitórias a menos que a equipe de Itu. A 18ª colocação é do CRB, que acabou entrando na zona de rebaixamento nessa rodada e soma 26 pontos. Já o Brusque é o 19º colocado, também com 26 pontos, mas tem uma vitória a menos que os alagoanos, e o Guarani já aparece um pouco mais atrás na última colocação com 21 pontos. Situação aí difícil do Bugre, que perdeu os 2 últimos jogos, o que freou a sua reação, né? O Guarani vinha reagindo aí no segundo turno, mas acabou aí perdendo os 2 últimos jogos e segue ele afundado na lanterna. 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas lembrando que o time de Campinas também tem um jogo a menos. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal
tabelão do futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!